A história que se aprende nos livros escolares sempre ignorou os movimentos dos trabalhadores em luta permanente por uma vida digna, livre da exploração e da opressão. É o momento de resgatar 10 anos da Organização Nacional dos Petroleiros no Brasil. Uma trajetória de grandes mobilizações, uma história vivida e contada por trabalhadores. Foi em 93, nós, na categoria petroleira, tínhamos o anseio de construir uma organização nacional que desse conta da grande demanda dos diversos sindicatos, diversas regiões do país, e era um volume muito grande de tarefa. Então resolvemos fundar no Congresso de 93 a Federação Única dos Petroleiros, que acabou iniciando com o nome de Federação Única Cutista dos Petroleiros, para dar conotação de uma entidade cutista, mas que poderia ter sindicatos filiados que não fossem cutistas. Todos os sindicatos nacionais dos petroleiros, de todos os estados do país, fazem parte da Federação Única dos Petroleiros. Essa foi uma grande estratégia. A FUP, Federação Única dos Petroleiros, nasceu em julho de 1994, em um momento histórico muito importante para todos os brasileiros. Os petroleiros enfrentavam mais um dos seus inúmeros desafios. Seguindo a política do governo federal, a Petrobras desrespeitava os direitos dos trabalhadores e, mais uma vez, promovia um forte arroxo salarial. A categoria mobilizada entrou em greve e conseguiu um acordo com o governo federal. Outros acordos foram assinados com o governo e a Petrobras. Nenhum deles foi cumprido. O governo que tomou posse em 1995 mostrou-se intransigente e totalmente comprometido com os interesses internacionais. Os petroleiros, numa atitude inédita e corajosa, uniram-se e realizaram uma das maiores greves da história do Brasil. Uma paralisação que durou 32 dias. Foi um divisor de águas para a classe trabalhadora inteira, não só para os petroleiros. Ninguém esperava que em 94, virando 95, uma categoria profissional pudesse ter um enfrentamento com a qualidade que nós fizemos, sustentar essa greve por 32 dias e sair da greve com cabeça erguida, mesmo não tendo tido a conquista econômica na época, né? A greve de maio de 95 entrou para a história como o primeiro enfrentamento ao neoliberalismo do governo então instituído. Em 95 eu fazia parte do comando de greve eleito na base de Cubatão, lá na refinaria da FBC. Por conta da participação no movimento, uma das retaliações foi a suspensão do meu contrato de trabalho em 95. Os petroleiros desafiaram o Tribunal Superior do Trabalho e revelaram para o mundo a face autoritária de um governo que se intitulava social-democrata. A greve, ela tinha 2 viés. O viés corporativo econômico e um pouco também já sinalizando a defesa da Petrobras, tendo em vista que naquele momento estava sendo apresentada ao Congresso Nacional a emenda constitucional que quebrava o monopólio da Petrobras. E quebrando o monopólio da Petrobras, o passo seguinte era a privatização da Petrobras. Mantendo toda a categoria unida e coesa, a FUP demonstrou força e determinação na luta contra a política econômica imposta pelo governo e, desta forma, consolidou-se no cenário político e sindical brasileiro. Costumo comparar a greve de 95 com a de 83, né? E mesmo a de 83, que a gente estava no regime militar, nós não sofremos tanto, a organização como um todo não sofreu tanto quanto a greve de 95. Acho que de todas as greves que nós fizemos, a mais, onde a gente foi mais duramente tratado pelo governo, né? E só não desmontou a nossa organização por conta da politização da categoria, do espírito de luta da categoria, que com tudo isso contribuiu com os sindicatos por fora, né? Foi espontâneo, uma contribuição espontânea que manteve a nossa organização. Neste clima, em agosto de 1995, em Serra Negra, realizou-se o primeiro congresso da FUP. Acordo é para ser cumprido. Este foi o eixo central da campanha dos petroleiros.
O enfrentamento com o governo neoliberal deu visibilidade nacional à FUP, reforçando sua imagem de entidade de luta. A filiação de todos os sindicatos petroleiros do Brasil fez com que a FUP conseguisse a unidade e a força da categoria na luta contra a repressão constante das autoridades federais e da direção da Petrobras. Luta contra a quebra do monopólio estatal e contra a política privatista do governo. Luta pela anistia dos demitidos nas greves de 94 e 95, pela recomposição do efetivo. Luta pela participação dos trabalhadores na gestão tanto da Petrobras quanto da Petros, o segundo maior fundo de pensão do país. Essas reivindicações estiveram presentes em todas as manifestações da FUP e foram pauta de discussões em todos os congressos dos petroleiros. Até para sua criação e para sua formatação legal, a FUP ela teve dificuldade. Os governos eles que passaram, eles evitavam que esse tipo de organização se constituísse de fato, que representasse legalmente os trabalhadores. E teve grandes dificuldades. E a FUP, daí em diante, ela sempre alavancou grandes lutas, grandes mobilizações, não só com a categoria dos petroleiros, mas nas outras categorias também. Com uma presença cada ano maior dos petroleiros, o 4º Congresso da FUP, realizado em Santos, elegeu a 3ª diretoria da entidade e alterou o Estatuto da Federação, criando a Secretaria dos Trabalhadores Terceirizados. Essa discussão da representação dos trabalhadores do setor privado, ela foi crescendo gradativamente desde o seu início, principalmente a partir dos trabalhadores da refinaria de Manguinhos, aqui no Rio de Janeiro, representados aqui pelo Sindipetro RJ, e dos trabalhadores da refinaria de Ipiranga, no Rio Grande do Sul, representado pelo Sindipetro Rio Grande. E é preciso deixar claro para os trabalhadores e para a sociedade também de maneira geral e para as empresas, de que a FUP foi uma entidade construída para representar todos os trabalhadores do setor petróleo, sejam eles trabalhadores da Petrobras ou não. Luta por uma sociedade mais justa e democrática, onde todos tenham acesso à terra, ao emprego e à cidadania. A FUP sempre esteve engajada nos movimentos nacionais convocados pela Central Única dos Trabalhadores. A luta não para. É preciso defender a estabilidade no emprego, a igualdade de direitos entre novos e antigos trabalhadores da Petrobras. É preciso repor a inflação e as perdas salariais acumuladas durante o Plano Real. No ano de 2000, as perdas salariais dos petroleiros somaram mais de 30%. Em 2001 tem uma importância estratégica na luta dos petroleiros. O governo investiu pesado na política de privatização da Petrobras e a categoria contra-atacou com a campanha Privatizar faz mal ao Brasil. A categoria sabia que era preciso intensificar ainda mais a luta e que o fortalecimento da Petrobras como empresa estatal deveria ser inserido na construção de um novo projeto político para o país. Os petroleiros, reunidos no 7º Congresso em Porto Alegre, saíram na frente e decidiram pelo apoio a Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2002. Outros pontos foram discutidos, entre eles a dramática questão das precárias condições de segurança e trabalho. O acidente na maior plataforma de petróleo semissubmersível do mundo, a P-36, sensibilizou toda a sociedade e fortaleceu a luta dos petroleiros por uma nova política de segurança nas unidades da Petrobras. A greve de outubro de 2001, que durou 5 dias, garantiu o direito de recusa e a participação de um representante dos trabalhadores na Comissão de Investigação de Acidentes. Pela primeira vez, nós tínhamos conseguido ser uma reivindicação antiga de ter um representante do sindicato nas comissões que apuravam os acidentes, e nós naquele momento conseguimos, através da justiça, uma participação do sindicato, de um representante dos sindicatos petroleiros do Norte Fluminense para apurar
o acidente da P-36. E depois isso se desdobrou na possibilidade de uma discussão conjunta com o sindicato de avaliação do efetivo numa unidade de refino da Petrobras, né? Então, o foco a partir de 2000 foi a questão da segurança de todas as instalações. Ainda em 2001, o governo aplicou um golpe quase mortal sobre os fundos de pensão ao criar o decreto 3721, aumentando o limite de idade para a aposentadoria. O decreto era ilegal e inconstitucional. Após o ataque do governo, foi a vez da Fundação atacar a categoria, aprovando o plano Petrobras Vida. A FUP manteve-se alerta contra todos os ataques e assim manteve a categoria unida e vitoriosa. A questão da Petros trouxe à tona a intenção do governo de mais uma vez desrespeitar os petroleiros, responsabilizando-os por dívidas que eles não contraíram, mas que estavam sendo chamados a pagar. O governo passado, ele quis nos tirar esses, ou pelo menos diminuir os nossos benefícios, e a federação neste momento foi fundamental para a gente a partir do ano 2000, onde foi implementado uma campanha em favor dos aposentados que ela vem se desenrolando até hoje. O 7º Congresso da FUP encerrou-se com um emocionante ato político na porta da Refap em defesa da refinaria e contra a privatização da Petrobras. A gente continua na busca para que a Petrobras volte a ser um sistema integrado, né? Que a Transpetro volte a ser da Petrobras, né? Uma empresa integrada no caso, e a Refap também, né? Voltar a ser uma das unidades da Petrobras, como as demais refinarias são hoje. Os petroleiros entraram em 2002 confirmando o apoio a Luiz Inácio Lula da Silva na eleição para presidente da República. As lutas contra a ALCA e a suspensão do Programa Nacional de Desestatização mobilizavam a categoria. A redução da jornada de trabalho, as perdas salariais, a reforma agrária e a geração de empregos também. No plano de lutas, os delegados aprovaram importantes resoluções sobre a campanha reivindicatória dos trabalhadores do sistema Petrobras e do setor privado. No 8º Confub, foi eleita a nova diretoria da entidade. Eu assumo a federação no final do governo Fernando Henrique, né? Aí já com a grande possibilidade da mudança do projeto político e a eleição do Lula. E iniciamos a nossa campanha naquele ano, 2002, antes das eleições, né? Que eu avalio que já foi uma campanha onde a gente começa a recuperar algumas perdas e fechamos um acordo que, na nossa avaliação, muito positivo. Já reflexo do que estava acontecendo na conjuntura do país. 2003, o início de uma nova realidade para o país. A Petrobras comemora 5 décadas de existência. O governo Lula tomou posse e, pela primeira vez na história da FUP, o presidente da Petrobras e um ministro de Estado compareceram a um congresso da categoria. Mudanças começaram a acontecer na Petrobras e na Petros como resultado de uma nova política do governo, onde os trabalhadores passaram a estar inseridos nas principais discussões. Nós vivemos hoje numa conjuntura muito importante. A FUP foi partícipe da construção desse projeto de novo governo. É importante aproveitarmos esta conjuntura para avançarmos cada vez mais nas conquistas da classe trabalhadora. As dívidas dos governos anteriores, motivo de lutas dos petroleiros e da FUP, começaram a ser pagas. Indenizações das viúvas dos petroleiros mortos no acidente da P-36. Retorno ao trabalho dos anistiados da Interbras e da Petromisa. E a reintegração dos petroleiros demitidos nas greves de 94 e 95.
Nesses 10 anos, a FUP teve um papel fundamental nesse processo da reintegração, porque ela nunca deixou de lutar ou de reivindicar, ano a ano, em cada acordo coletivo, a possibilidade concreta do retorno dos demitidos, como estão sendo feitos agora. Todos nós, demitidos ou contratos suspensos, entendemos na FUP como uma entidade que tem um papel fundamental para que essa anistia fosse concretizada. Seminários conjuntos foram realizados entre a Petrobras e a FUP no intuito de discutir temas relevantes, entre eles política de remuneração e terceirização. Após anos de lutas, de mobilizações, de desrespeito, a categoria começa a enxergar um novo futuro. A gente muda, né, a relação com a empresa, porque assume a Petrobras pessoas que têm uma outra visão da relação com o movimento sindical e que a gente sente, né, logo de início uma maior transparência, um maior diálogo, né, e um maior compromisso de buscar soluções dos problemas todos que a categoria tem. Então a gente sente esse momento como um momento para nós, um momento de espaço do movimento sindical, no sentido de ser ouvido, de ser entendido, né, de ter maior transparência nesse novo momento que a gente está vivendo. É claro que os desafios são muitos. Afinal, foram anos de opressão, de desrespeito, e isso não se muda de uma hora para outra. É preciso continuar lutando e acreditando. Um novo Brasil está sendo construído. E desta vez, os trabalhadores em geral e os petroleiros em particular estão sendo chamados realmente a participar, a ocupar os espaços pelos quais tanto lutaram, sem, entretanto, perder a autonomia e a independência. É chegada a hora de escrever a história do trabalhador brasileiro. Gigante pela própria natureza, és velhas, forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil.
e diga o verde louro desta